E olhamos também para aquilo que aconteceu ontem e que voltou a acontecer, outro ataque dos Houthis, não é? Ou seja, vimos primeiro um míssil, depois outro míssil lançado e agora, professora, podemos assistir a mais investidas por parte dos Houthis, do Iémen? Podemos, porquê? Porque esta é uma tentativa concertada. Aliás, temos outro dado. A zona que o Alfredo Leite andou a visitar no Kurdistão, a casa do líder, o Kurdistão não é um país, é uma região administrativa que goza no Iraque de alguma autonomia. Grosso modo é quase como a Madeira e os Açores para Portugal. É uma região que tem menos autonomia que a Madeira e os Açores, mas tem, portanto, uma liderança curda naquela zona e tem, evidentemente, uma autoridade curda que superintende naquela zona. Claro que não tem lá, por exemplo, e nós percebemos, muitas vezes falámos, e o Alfredo Leite relatava-nos, tinham sido atacadas bases de países que lá estão. É evidente que não pode haver lá embaixadas, aquilo não é um país, mas há lá delegações. E delegações, por exemplo, dos Estados Unidos. O que prova que estes curdos têm um grande, como é que eu ia dizer, uma grande autonomia, quase a rondar a independência. Só não sendo independentes porque isso levantaria problema, porque os curdos sonham com o Kurdistão que lhe foi prometido e aí são 4 países que estão em xeque e não apenas o Iraque. Repare, a casa deste líder acabou de ser atacada. Foi atacada por quem? Outra vez por um proxy do Irão. Quem? As tropas que verdadeiramente são curdas, são iraquianas, mas acabam por receber ordens de Teherão. Então, o que é que acontece? Neste momento estão todos os proxies em ação, menos o Hamas, que está a tentar controlar Gaza. Ou pode estar a preparar-se para entrar em ação? Provavelmente é difícil porque foi muito dizimado a nível das lideranças. Está a procurar reconstruir-se, encontrar um rosto, encontrar uma estratégia e mais tarde ou mais cedo iremos voltar a ouvir falar do Hamas. Então falamos sobretudo do Hezbollah e dos Houthis. Dos Houthis e destes curdos que são iraquianos, mas são pró-Irão. E também deixámos de falar da Jihad palestiniana, que também está a começar a recuperar. Portanto, o que é que acontece? A situação em Gaza e na Cisjordânia está longe de resolvida. E aqui, os Houthis, é o segundo dia que atacam. E porquê é que atacam? Repare, estes 2 estreitos, não passa apenas por ali o petróleo, passa por ali os fertilizantes. 1/3 dos fertilizantes mundiais passam por ali. Quem é que são os principais exportadores de fertilizantes? Vamos perceber aquilo a que eu chamo muitas vezes que a falta de... A palavra pode ser muito dura, mas é a falta de dignidade da guerra. Significa o quê? Os maiores exportadores de fertilizantes é a Rússia, é a China, é os Estados Unidos. E o que é que acontece? Em situações de conflito, imediatamente a Rússia exporta. A Rússia exportou 45 milhões de toneladas o ano passado, 2025. Mas porquê é que exporta? Porque é uma fonte de receita. Daí a China e os Estados Unidos impedem a exportação. E porquê é que impedem a exportação? Porque primeiro é o mercado interno. Primeiro que tudo, não vendemos aquilo que podemos vir a precisar. Isto é a falta de dignidade. Significa o quê? Que acusamos o outro de não cumprir nada e pôr em causa a vida de populações, mas nós também pomos, mas de uma outra maneira. Quem é que exporta os fertilizantes daquela zona? Olha, Emirados, Arábia Saudita, Catar e o Irão. E sai por ali 1/3 destes fertilizantes. Ora, como a Terra tem aquilo que se chama o movimento de translação à volta do Sol, tem estações. E então, se nós aqui no hemisfério norte estamos a começar a primavera, no hemisfério sul estão a começar o outono. E o outono é a época de sementeiras. Exatamente. É evidente que eu sei que hoje há uma economia que, devido às estufas, consegue produzir durante todo o ano.
mas há aquilo que se chama a agricultura a céu aberto. Os campos que são explorados sem o recurso, portanto, das estufas. E esses campos, no sul, neste momento, deviam estar a ser preparados, sul do Equador, para o quê? Para as sementeiras, porque vem aí a época das chuvas e é preciso o fertilizante. Ora, o que é que nós percebemos claramente? Ou seja, claramente? isso depois é um ciclo vicioso que acaba por afetar tudo, não é? Porque se afeta a passagem dos fertilizantes, vai aumentar os preços, aumenta os preços dos alimentos, tudo. E aumenta a fome. E aumenta a fome, exatamente, a escassez alimentar. Com uma agravante é que a fome e a morte preferem os mais fracos, os mais desprotegidos. E é a sul do Equador que neste momento se devia começar a fazer agricultura, as novas plantações não vão receber estes adubos, estes fertilizantes. Porquê é que não vão receber? Precisamente porque é por estes dois estreitos que passa esse comércio. E esse comércio dirige principalmente para o sul. Então, mas o ideal, professor, era, tendo em conta os condicionamentos nesses dois estreitos, seria chegar a um acordo o mais rapidamente possível. É por isso que eu digo que certo. o Ou seja, acordo... E o quão longe é que estamos de um acordo nesta altura, sendo que há ameaças de ambas as partes, não é? Porque o Pentágono fala numa incursão terrestre. Por outro lado, o Irão diz que vai atacar com força, as universidades também não escapam, portanto, não é? Ou seja, ameaças de ambas as partes que parecem não ter fim à vista. É aquilo não é? que eu disse ontem. Em termos reais, vivemos numa situação de vitória impossível e derrota inaceitável. Então todos vão clamar vitória. Mas, a verdade, há aqui duas personagens muito importantes. Marco Rubio e J.D. Vance. Porquê? Marco Rubio disse ontem que mais semanas, não meses. Esta também é a perspectiva que subscrevo. Precisamente porquê? Porque, como eu tenho vindo a repetir, o conflito já está mutuamente doloroso. E como está mutuamente doloroso, o que é que acontece? É tempo de assinar a paz. E depois há um outro dado importante. Vai chegar J.D. Vance à mesa das negociações. J.D. Vance representa um problema grande para Benjamin Netanyahu. As relações entre os dois são muito duras, são muito difíceis, não são nada amistosas. Não é propriamente Trump-Netanyahu? Não, é precisamente o contrário. Mas repara, o que é que isto é? Uma luta pela sucessão de Trump. E então o que é que acontece? Se repararmos, o que é que disse... Eu trouxe duas imagens. Uma, primeiro, de J.D. Vance, para percebermos a quem é que ele está ligado. Gostava que a nossa realização pusesse no ar uma imagem que, durante a campanha eleitoral, é esta mesmo. Durante a campanha eleitoral de Donald Trump, nós percebemos que, de um lado, temos quem? J.D. Vance, o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, uma vez que era a campanha. E quem é que temos do outro lado, portanto, a figura que está atrás da mão de J.D. Vance? É Tucker Carlson. J.D. Vance? Não, de Donald Trump. É Tucker Carlson. Quem é que é este Carlson? É um jornalista que verdadeiramente tem audiências enormes, passou para as principais cadeias norte-americanas de comunicação, foi quem primeiro entrevistou Putin depois da invasão russa da Ucrânia, mas o que é que nos interessa na ligação dele com J.D. Vance? É que verdadeiramente é alguém adepto da teoria da conspiração e adepto daquilo que é a supremacia branca e também adepto de algo que está a acolher junto da facção que J.D. Vance também representa. A base MAGA que quer o fim do intervencionismo externo dos Estados Unidos e o regresso à política interna. E à política interna em que moldes? A política de regressar, em vez de MAGA, American First, um retorno ao primeiro slogan de campanha. E porquê? Significa que não podemos estar aqui a lutar pelos objetivos que são de Israel. E por isso mesmo, o que é que a J.D. Vance acabou de dizer? Os objetivos militares estão praticamente atingidos. E ele diz os objetivos militares. E Donald Trump vai ficar lá mais algum tempo
voltamos às 2 semanas, 3 semanas de que eu venho a falar, vai lá ficar mais um tempo para garantir que aquela que tem sido a grande ameaça, e é uma realidade, que é do Irão à segurança da região e dos Estados Unidos, esteja controlada. E controlada através de um quê? Através do acordo de paz. Mas, depois disso, só estão os interesses militares. Não fala nos outros interesses, os Mas interesses o Irão também políticos. considera que há ali medidas descabidas, não é? No tal acordo que foi proposto por parte dos Estados Unidos. Claro, o Irão percebe agora que controlando... Que era muito focado no programa nuclear também, não é? Exato, mas essa parte resolve-se. O problema que está é quem é que vai explorar os 2 estreitos. Os 2 estreitos vão passar a ter portagem, não tenhamos dúvidas. E o que acontece é que o novo líder supremo e Donald Trump vão negociar. Querem controlar. Vão negociar. Poderão controlar os 2? Controlarão os 2 e darão umas migalhas aos países da região. Aos países como, por exemplo, os Emirados e Oman, que também são importantes nesta área, e a Arábia Saudita, por causa do Mar Vermelho. Esses recebem umas migalhas. E quem é que recebe o grosso da receita? Os Estados Unidos e o Irão. E a partir dali ficamos não na paz dos anjos, mas naquela que é a paz possível. Por falar em anjos, há um dado importante que teremos de falar. O Papa começa a ter um papel político. Há uma grande acrimónia entre o Papa e Donald Trump. O que é que o Papa disse ontem? E o que é que disse hoje naquele que é, se a sexta-feira, a oração de sexta-feira é o principal para os muçulmanos, a missa de Ramos e o domingo é o elemento fundamental e a Páscoa é o elemento fundamental da cultura cristã. E porquê? Porque verdadeiramente nós celebramos muito o Natal, mas o que marca que Jesus tenha passado a ser o Cristo é a Páscoa, é a ressurreição. Exatamente. Então, ontem o Papa disse o quê? A história, a Bíblia, na Bíblia, quem faz a história são os pequenos. É recuperar a ideia da luta entre David e Golias. Mas ele tem de perceber que estava a falar do Médio Oriente. E mas no aqui Médio quem Oriente, é que é David e quem é que é Golias? pois, fica difícil perceber. Precisamente. E então, Vânia, o que é que acontece? Quando ele diz que quem faz a história são os pequenos na Bíblia, isso significa o quê? Que as grandes potências têm de começar a tratar os pequenos com dignidade e não a tentar, portanto, impor a sua vontade. Só que ele esquece que naquela zona rezam a outro Deus. Só Israel é que reza a este Deus. Os outros rezam a um outro Deus. E mesmo Israel segue um outro livro. Portanto, repare, Jerusalém, onde nós vemos que há tantos problemas neste momento por causa da Semana Santa, é uma cidade que é a capital das 3 religiões. Das 3 religiões do livro, das 3 religiões reveladas. Agora, o que é que o Papa disse hoje? Naquela que é, portanto, o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos tem um elemento importante que também falarei. No Domingo de Ramos, o Papa disse: Deus não está disponível para ouvir, para acolher as orações dos líderes que fazem a guerra. Isto é uma ofensa clara na perspectiva de Donald Trump. Significa o quê? É o Papa a meter-se no mundo terreno, a dizer que Deus não está... Acha que é nesse sentido que Donald Trump acolhe essas palavras Claro, do Papa? Claro. Um líder narcisista nunca aceitará uma posição de que o sucessor de Pedro, que por acaso até é norte-americano, tenha esta perspectiva. O primeiro Papa norte-americano a dizer aos líderes, não falou de Trump em particular, mas falou dos líderes que fazem a guerra, que Deus não acolhe as orações deles. Isto depois de Donald Trump ter sido, como nós sabemos, abençoado por todos os líderes religiosos na sala oval. Isto é, Donald Trump vai ver esta afirmação do Papa como duplamente ofensiva. Primeiro porque o Papa é norte-americano, primeiro Papa norte-americano, e segundo, se ele é abençoado por todas as confissões religiosas, as principais, eu não lhe posso chamar seitas, vamos chamar confissões religiosas dos Estados Unidos, o que é que acontece? Como é que o Papa ousa dizer que Deus não aceita as orações
de líderes que promovem a guerra e não a paz. Este é um dado importante. Agora, para terminarmos esta questão, perceberemos claramente que Donald Trump é alguém que começa a estar isolado. Temos estas manifestações internas, mas também a nível da sua administração começa a haver uma fratura entre quem? Entre a base maga, que não se revê na sua política, e aqueles como Marco Rubio, que vão pensando que esta presidência é para ir até ao fim, conseguimos e vamos minimizar os efeitos nas eleições que vêm aí, as eleições intercalares. Vamos esperar. Agora, a entrada em cena de J.D. Vance é fundamental. J.D. Vance é contra esta guerra. J.D. Vance é alguém que não podendo... Mas J.D. Vance, sendo mediador, também fica limitado, porque tem de responder obrigatoriamente a Donald Trump, não é? Exatamente. Ou seja, apesar de ser contra a guerra, não deixa de ter de responder ao Presidente dos Estados Unidos, mesmo sendo mediador. E sendo norte-americano. Portanto, Exato. Ele vai acautelar os interesses norte-americanos. E vai tentar, portanto, e aí vamos à questão, vai tentar um ponto de acordo. E agora eu pedia que a nossa realização pusesse uma imagem que eu trouxe do anterior acordo que o Irão rubricou em Genebra e que Donald Trump abandonou. Como nós percebemos, vê-se ali aquele que já naquela altura era o elemento-chave do processo nuclear norte-americano. É o Ministro dos Negócios Estrangeiros atual. Norte-americano, não, iraniano. É o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão na atualidade. Depois percebemos quem é que está ali e quais são as bandeiras que estão por trás. E porquê? Este é um acordo dos G5 mais um. Quem é o G5? São os 5 membros do Conselho Permanente das Nações Unidas que têm direito de veto. É o Irão, os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. Mas levaram mais um país europeu que estava a começar a ganhar um protagonismo económico. Foi a Alemanha. Porque podemos dizer, mas a Alemanha, provavelmente as reuniões aconteceram na Alemanha. Não, as reuniões aconteceram em Genebra, na Suíça. E este G5 mais um foram os países que tentaram trazer o Irão para a arena internacional, tratando como um Estado e dizendo-lhe que, impondo-lhe condições, mantendo algumas das sanções, muitas das sanções, mas aliviando outras, e exigindo que o Irão aceitasse que o seu programa nuclear fosse acompanhado, fosse vigiado pela Agência Internacional de Energia Atómica. Então, o facto de Donald Trump ter saído desse acordo pode ter implicado esta instabilidade a que hoje estamos a assistir? Claro. Teve implicações diretas nisso? A minha leitura é precisamente essa, Vânia. Significa o quê? Quando Donald Trump sai, o Irão fica de mãos mais livres. E a partir daí, o Irão, que já não estava a cumprir na íntegra, passou a não cumprir praticamente nada. E porquê? Porque a Agência Internacional de Energia Atómica acaba por não ter o respaldo dos Estados Unidos, que abandonaram o acordo, para continuar a exigir fazer aquilo que se chama a vistoria, aquilo que se chama a observação ao longo do tempo. Portanto, o que vai acontecer agora, basicamente, a meu ver, é uma repetição deste acordo, ainda que com termos diferentes. Mas acautelando o quê? O que é que J.D. Vance vai acautelar? Vai acautelar que o programa nuclear do Irão será supervisionado e será apenas para fins pacíficos. Que os drones e os mísseis também serão objeto de negociação. O problema coloca-se no Estreito, na abertura do Estreito. E se o Irão não quiser dividir lucros, entre aspas, com os Estados Unidos relativamente ao Estreito de Hormuz? Ora, vamos à posição do Irão. O Irão, neste momento, tem a chave do cofre, mas há uma mão que roda a chave do cofre. É a China. E o que é que o Irão está a fazer? Está a fazer uma coisa muito simples. Está a querer garantias, as mesmas garantias que Volodymyr Zelensky pede para a Ucrânia. Porquê? Porque uma coisa é assinar, outra é cumprir. Então o Irão quer garantias.
Quem são os 3 países mediadores? É a Turquia, membro da NATO, com um grande exército, mas não está em condições de dar essas garantias. É o Egito, que se pensou para membro permanente do Conselho de Segurança em representação da África, mas não está em condições de dar essas garantias. E é o Paquistão, que não tem um bom relacionamento com vários destes países, mesmo países inimigos, mas não tem poderio atómico ou nuclear, mas não é uma grande potência nuclear, mas tem uma relação privilegiada também com a China. E quem impõe o Paquistão como mediador e como local de realização da reunião é a China. O que é que verdadeiramente o Irão quer? Que o Conselho de Segurança garanta aquilo que nós acabamos de ver nesta imagem. Que se o Irão cumprir, as sanções serão levantadas. E agora entramos só nos detalhes. Alguns são por maiores, outros são apenas por menores. E atenção, porque a questão dos drones, dos mísseis, acaba por ser um pormenor. A questão nuclear será um por maior, mas estava praticamente combinada. Então, quais são os outros por maiores? São os 2 estreitos. E aí a visão transacional de Donald Trump é falar no coração cada vez que lhe falam em dólares. E o que acontece é que a China também está interessada em que este estreito não acabe por enriquecer aquilo que seja os cofres norte-americanos, porque isso seria um retrocesso no processo de luta contra a hegemonia norte-americana. Portanto, há aqui elementos que precisam de ser ainda mais cuidadosamente analisados para as cedências de parte a parte. E não terá de haver maior confiança de ambas as partes, professor? Porque quando vemos o Pentágono a dizer que se prepara para operações terrestres no Irão, o Irão, por seu lado, diz que está preparadíssimo para essas operações há já muito tempo. Isto mostra que não há confiança, ou seja, como é que se pode fazer efetivamente negociações se não houver boa fé, confiança? Como é que isso se faz? Concordo totalmente. Confiança entre o Irão, os Estados Unidos e Israel é nula. Não é baixa, é nula. Ninguém acredita em ninguém. E é por ninguém acreditar em ninguém que é preciso chamar quem pode garantir a boa fé. Significa que estes 3 países, mas principalmente vamos colocar a tónica nos Estados Unidos e no Irão. Os Estados Unidos e o Irão vão rubricar um acordo e irão rubricar esse acordo, mas nenhum deles está de boa fé. Verdadeiramente, os Estados Unidos queriam ir além dos objetivos militares, queriam um objetivo político. E repare, o herdeiro do Shah ontem teve uma intervenção desastrosa. Disse que era preciso acabar o trabalho. O que é acabar o trabalho? Se já estão atingidos os objetivos militares, vamos aos objetivos políticos. Qual é o objetivo político? É a queda do regime no Irão. Isto é um retrocesso. Porquê? Porque o que vai ficar combinado não é o elemento político, é o elemento militar, claramente o elemento atómico. Portanto, o que é que nós percebemos chegados a este ponto? Estão ambos de má fé. Estão ambos em posições maximalistas. Porquê agora o Paquistão? E porquê a Turquia? Porquê o Egito? A vontade de um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, a China, para quê? Para tentar um acordo. Mas também a posição também do Reino Unido, no sentido de tentar haver este ponto de equilíbrio. Como eu digo, nós temos claramente um mundo, um fim da ordem única, e temos aquilo que se chama um mundo de múltiplas ordens, feito de desequilíbrios. E quando os desequilíbrios atingem uma grande importância, aquilo que se chama uma grande amplitude, é preciso descalar o conflito. O que vamos ter agora é um equilíbrio, um ponto de equilíbrio momentâneo, provisório, que gerará novos desequilíbrios. O que é que J.D. Vance acaba de dizer? Não podemos, dentro de 1 ou 2 anos, ter de voltar a... Exato. Então, quer dizer... Ou seja, não pode ser um futuro assim tão
tão imprevisível. Tão imprevisível, Ou não é? então tão previsível no sentido de que nós não queremos, de que vai Exato. acontecer outra vez. O que é que vamos tentar? Minimizar o impacto. Vamos tentar, portanto, resolver o máximo de detalhes, o máximo de pormenores, sabendo que nem todos ficarão devidamente Satisfeitos. acalculados e que isto permite a todas as partes dizerem os nossos objetivos foram atingidos. Saímos daqui com uma vitória. Qual é o problema? É que todos eles sabem que deveriam, não era cantar vitória, era chorar derrota. Mas, como conseguem infligir um dano ao outro, entendem que o dano que conseguem infligir ao outro é a sua vitória. E esquecem a derrota própria, aquele dano que o outro lhe infligiu a eles. Portanto, E esquecem as consequências que isso tem para o mundo. Não é? Porque aqui não falamos só de Israel, nem dos Estados Unidos, nem do Irão. Está a ter consequências e vai continuar a ter em todo o mundo. O mundo e a ordem única acabaram. O mundo que nós conhecemos a partir da Segunda Guerra Mundial acabou. Nós nunca mais teremos um mundo nem unipolar, nem multipolar. Então, não é multipolar, se é de múltiplas ordens, não. Porque o problema que está é que o mundo multipolar tem vários centros de decisão. O mundo de múltiplas ordens tem vários centros de decisão em que cada um deles interpreta as grandes cartas de acordo com os seus interesses. Quer dizer, o grande derrotado desta guerra e das que a antecederam foi claramente o eixo normativo. Foi feito por nós, os ocidentais. E o que é que as outras áreas do mundo dizem? O mundo ocidental fez o eixo normativo sem nos consultar. Impôs o eixo normativo. Então nós não vamos acabar com o eixo normativo. Vamos fazer a nossa própria interpretação deste eixo normativo. Isto é o fim da ordem única. Não é o fim do direito internacional. É passar a interpretar o direito internacional à luz da mundividência de cada uma das regiões. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que o mundo é este. E o mundo não é o que nós queremos, é aquele que é na realidade. E é neste mundo que nós somos obrigados todos a conviver. Há um ditado, um provérbio africano que diz que nós vivemos, portanto, para cooperar. Os verbos estão trocados. Nós cooperamos para viver. E como nós cooperamos para viver... É um ponto de vista interessante. Esta é a ideia com que eu começo o livro da Ordem Única. Nós cooperamos para viver desde o início, desde quando andávamos em bandos. Juntámos-nos em bandos, porquê? Porque sozinhos seríamos o alvo fácil dos outros animais. Porque o bando tinha em média 30 indivíduos. Porquê? Para que não consumíssemos todos os bens imediatamente. Porquê? Era a garantia de que podíamos lutar, mas, ao mesmo tempo, podíamos arranjar um elemento fundamental, que é o líder, aquele que descobre a água, aquele que descobre o elemento. Uma questão de sobrevivência, no fundo, exatamente, não é? Garantir a sobrevivência. O grande homem. Nós continuamos com o cérebro de primatas a seguir o grande homem. E quando se pergunta como é que Donald Trump conseguiu tantos milhões de votos nos Estados Unidos, não é a dimensão física dele. É essencialmente que a humanidade precisa de duas coisas, Vânia. Precisa das grandes narrativas, portanto, as ideologias e as religiões nunca irão terminar. A humanidade precisa destas narrativas e depois precisa de lideranças. O que é que nós temos neste momento no mundo? Uma crise de liderança. Porquê? Porque quem ocupa as principais cadeiras de poder não é líder no sentido carismático, pelo contrário, é alguém que aproveita a presença no poder para pensar nos interesses individuais. E não é apenas Donald Trump.